Estamos recebendo hoje aqui o Everson Tato, ele que é presidente da subsede do Sintep. Vai falar para a gente, fazer um convite, né, para você que está acompanhando, para você que faz parte da educação, para você também que não faz, mas tem interesse em saber, né, a respeito aí da educação, principalmente sobre o assunto do momento, que é a reforma, né, do ensino médio também, da Previdência. Nós vamos conversar então com ele, que vai falar um pouco mais para a gente a respeito desse assunto. Everson, satisfação recebê-lo na TV Querência. Gostaria que você falasse então a respeito desse assunto, também fazesse o convite, que dia que vai estar acontecendo esse segundo seminário? De fato, né, como já se sabe, dentro de todo o país, já vem uma discussão desde o ano passado, o país está passando por algumas transformações e dentro dessas transformações aí, algumas reformas um tanto quanto polêmicas, que é o caso da reforma do ensino médio, que praticamente já transitou aí pelo Congresso e está quase que em fase de aplicação, e também a reforma da Previdência Social. E para isso, nós, enquanto Sintep, estamos trazendo aqui para a Querência, então agora na próxima segunda-feira, dia 6, essa discussão sobre a reforma da Previdência e a reforma do ensino médio. Nós vamos fazer esse segundo seminário lá na ADESC, para que nós possamos então debater e entender sobre o que está acontecendo, né? Principalmente a reforma da Previdência, quais serão os avanços, quais serão os prejuízos, né? Que a gente sabe que são vários prejuízos, como por exemplo o prolongamento na idade de se aposentar, um maior tempo de trabalho, né? Um maior tempo de contribuição, chegar aí aproximadamente a 50 anos de trabalho de contribuição. Então tudo isso nós vamos discutir e são discussões que estão acontecendo, já vem acontecendo, né, desde o ano passado, mas agora, a partir desse mês de fevereiro e o mês de março, estão mais intensificadas pelo país afora, né? E a partir dessa semana e no transcorrer aí até por volta do dia 20 desse mês aqui, nós estaremos então no estado de Mato Grosso e alguns lugares também no Brasil fazendo essa discussão a nível de sindicato com os nossos filiados e com toda a comunidade que queira participar. É uma discussão geral para toda a comunidade participar, principalmente na questão da reforma da Previdência, porque, querendo ou não, ela vai afetar, independente da categoria, do tipo de trabalho, ela vai afetar a todos os trabalhadores do nosso país. Certo, principalmente falando da reforma da Previdência, que é um dos assuntos que tem sido bastante discutido, né, nos últimos dias, inclusive a classe da agricultura, né, tem feito várias manifestações pelo Brasil afora, que não estão nada contentes, né, e são totalmente contrários a essa reforma da Previdência, né? Que nós precisamos sim de alguns ajustes, precisamos de algumas reformas, algumas transformações, porque vamos evoluindo, evidentemente, né? Mas não há necessidade de ser uma reforma tão radical, tão... pegar o exemplo prático, né, dos trabalhadores rurais. O trabalhador vai se aposentar na faixa dos seus 70 anos de idade. A média de vida do país é de 75, mais ou menos a 78 anos de idade. Então ele vai ter o quê? De vida para usufruir daquele benefício e, por exemplo, um trabalhador rural se aposenta com um salário mínimo. E esse salário mínimo, quando ele chega aos 50, 55 anos de idade, ele já está gastando no mínimo a metade com remédio. Repito, há necessidade de alguns ajustes, né, mas não há necessidade de se fazer da forma que se está fazendo, onde o único prejudicado no fim desse processo todo será o trabalhador. E nós, na educação, não é diferente, né? Nós sabemos hoje, né, se você olhar alguns dados, algumas pesquisas, a profissão de professor, né, o trabalho em sala de aula, está entre os 5 mais desgastantes, né? Professores que têm que abandonar o trabalho, têm que se aposentar antecipadamente por uma série de problemas, né? Aí você imagina um professor com 75 anos de idade ou com 70 anos de idade na sala de aula trabalhando 30, 40 horas por semana. E trabalhador nenhum tem essa disponibilidade para atuar dessa maneira. Então é bastante caótico. Por isso que nós estamos trazendo aqui para a Querência, né, essa discussão, principalmente
trazendo pessoas que têm um certo respaldo, né, a nível inclusive de país, para discutir, para debater sobre a reforma da Previdência. Estarão aqui conosco, né, o professor Henrique Lopes, que é o presidente do Sintep Mato Grosso, né, no momento. Também estará presente o Júlio Viana, que já foi presidente do Sintep, é um sindicalista. E também, para debater, estará aqui a Jocilene, que é a vice-presidenta do Sintep Mato Grosso, que também estará falando sobre a reforma do ensino médio. Então, são pessoas que, né, têm a capacidade de falar, têm o entendimento, têm um diálogo bastante aberto, né? E para nós, né, aqui bem afastado dos grandes centros, das grandes discussões, é um momento de poder ter uma opinião, de tirar, né, o conhecimento e formar a sua opinião. Mas é um momento de você buscar informação para abastecer a sua opinião e ter um embasamento e poder se posicionar. Então esse é o momento, né, que as pessoas têm, e nós estamos convidando aí todos os professores, funcionários das escolas, enfim, quem quer participar, lá na ADESC agora, segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, se façam presente lá para que nós durante o dia todo possamos debater e discutir sobre esses assuntos. Certo, é nessa segunda, a partir de que horas? Segunda agora, dia 6, a partir aí das 7 horas da manhã, nós já estaremos por lá. As pessoas que quiserem chegando, né, nós vamos colocar aí para os professores e funcionários aí um café da manhã, e depois iniciamos a programação aí por volta das 8h30, né, com a primeira mesa de debates. Por volta das 10 horas faremos a discussão, né, um debate mais abrangente, um intervalo do meio-dia aí para o almoço, e lá pelas 13 horas retornamos então com a segunda mesa de discussões, que é sobre a reforma do ensino médio. Por volta das 15h30, então abre a mesa para debate, e depois vai até o encerramento aí por volta das 18 horas. Tá certo, obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Né? Fica então o convite, segunda-feira a partir das 7h30, qual é o local mesmo? Lá na ADESC, né? Também gostaríamos aqui de agradecer, né, e a assistência social por, né, prontamente, quando solicitado, disponibilizado o espaço, e também agradecer à ADESC por, né, fazer essa cedência agora lá do local. Voltamos então com a nossa programação.